Hoje eu quero falar sobre batalha espiritual. E o tema da minha mensagem é a armadura da luz. Nós precisamos usar a armadura da luz. A armadura da luz é aquela que nos protege. E eu quero que você saiba que você, do exato momento que você decidiu vir para a igreja hoje, você já entrou num nível ferrenho de batalha espiritual. Eu quero que você acredite que nesse exato momento está acontecendo uma batalha espiritual. Enquanto a mensagem estiver sendo pregada, vai haver um nível feroz de batalha espiritual. Portanto, eu peço, meu irmão, que você desde já se revista da armadura da luz, para que você possa receber tudo que Deus tem para a sua vida. Estar revestido da armadura da luz não é chegar aqui e fazer estou protegido, não é se benzer, não é beber água benta, não é pegar um paninho e esfregar no corpo, não é comprar vassoura ungida, rosa, ou seja o que for. O diabo não liga para nada disso, acredite. Se você entender a mensagem de hoje, a tua vida espiritual vai ser diferente, a tua vida pessoal será diferente, porque você vai andar como Jesus orientou, dizendo: sede sóbrios, sede vigilantes, orai em todo tempo, porque o Senhor sabe que todos nós não temos escolha. A partir do momento em que cada um de nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não recebemos convite, nós somos inseridos no meio da batalha. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra comigo no livro de Romanos. Nós vamos ver esse trecho do livro de Romanos que fala sobre estar revestido da armadura da luz. A versão que eu vou ler é a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Romanos capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. O Senhor é bom. Desculpa, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Do 11 ao 14. Então projeta aqui para mim, por favor, esse texto. Romanos 13. Versículo 11 até o versículo 14. A Bíblia diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Queridos, nós estamos vivendo em tempos onde nós devemos estar atentos com tudo que está acontecendo. A Bíblia diz: façam isso, compreendendo o tempo que nós estamos vivendo. Vamos seguir. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação,
não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Diga um amém. Diga glória a Deus. Não feche a sua Bíblia. Eu peço que assim que você sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Curva a sua cabeça agora. Você está num nível de batalha. Ponha as mãos, se você quiser, sobre a tua mente, para que Deus coloque desde já o capacete da salvação. Espírito Santo de Deus, que neste momento todos nós estejamos sendo revestidos da armadura da luz, Senhor, que nós possamos estar protegidos, uma vez que acabamos, ó Pai amado, entrando não por vontade própria, Senhor, mas porque somos alguém chamados pelo Senhor para viver coisas sobrenaturais, estamos inseridos num nível poderoso de batalha espiritual. Dai-nos o entendimento e a revelação nessa noite. Fale conosco, Senhor, e que nós possamos, ó Deus amado, caminharmos como vencedores, como alguém, Senhor, que foi chamado das trevas para o reino do Filho do amado de Deus. Senhor querido, que nós possamos, ó Deus amado, nessa noite, ter, ó Pai amado, a revelação plena da sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Toma o seu lugar. Queridos, como eu disse, eu tirei o tema deste texto que eu estava lendo aqui, e eu quero que você preste bastante atenção, porque eu estou, como eu disse para vocês, num propósito de oração pelas madrugadas, e estou 40 dias dentro desse propósito. E essa madrugada, quando eu levantei, estava orando por uma pessoa. Eu disse, só compartilhei isso com a minha esposa. Eu estava orando por essa pessoa e Deus me mostrou uma serpente enrolando no pescoço dessa pessoa. É lógico que na madrugada eu entrei nesse nível de batalha espiritual, e eu disse para minha esposa hoje que a serpente, ela ia se enrolando de uma forma tão devagar, querido, assim, você sabe, né, a serpente é lenta, mas ela estava se enrolando no pescoço, e isso pode, e eu disse para minha esposa, eu não tenho um entendimento completo, eu não sei se isso é algo que Satanás quer trazer como espírito de suicídio, eu não sei se Satanás quer sufocar a pessoa, eu não sei se ele quer prender para a pessoa não poder abrir a boca, falar, não importa, querido, o que eu quero dizer aqui nessa noite é que existe um nível de batalha espiritual, e todas as vezes que nós nos propomos a orar e enfrentar essa guerra, o diabo vai se levantar de uma forma terrível, terrível. A Bíblia diz que o nosso adversário é diferente de nós, ele não dorme, ele não sente cansaço, ele não descansa. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, porque ele anda como um leão buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha 24 horas por dia, querido. Existe uma ação demoníaca para prender o homem, para acabar com a vida do homem. E aí, lendo esse texto aqui, nós podemos entender que Paulo está dando uma orientação aos romanos, dizendo assim: olha, vocês precisam compreender o tempo que vocês estão vivendo, querido. A primeira coisa que nós precisamos entender é o tempo que nós estamos vivendo. Paulo, ele acaba de dizer aqui, dizendo: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, queridos. A salvação para mim e para você está mais próxima do dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Só que muitas vezes
ao invés de nós ficarmos mais sábios, mais vigilantes, mais entendidos, por conta da bênção que é derramada na nossa vida, parece que nós entramos num estado de sonolência espiritual. Abrimos a guarda, e aquilo que era para ser um entendimento passa a ser um momento de relaxo espiritual. Nós estamos vivendo, querido, como a pastora Maria Luísa disse aqui, sob uma palavra que foi liberada da parte de Deus, que esse ano nós iríamos viver um ano de excelência, a excelência de Deus quer se manifestar em nossa vida, querido, e oferecer algo tão maravilhoso para Deus, que o diabo não vai suportar chegar perto de nós. Perto. Mas ele vai lutar. Porque se tem alguém que é insistente, esse alguém se chama diabo, querido. Ele não descansa. Mas a Bíblia diz, e ela nos ensina, que nós devemos resistir ao diabo. E o que vai acontecer se nós resistirmos ao diabo? Ele vai fugir. Ele vai fugir. Só que existem muitos cristãos em tempo de sonolência, que em vez dele fazer com que o diabo fuja dele, ele está atraindo a ação diabólica na vida dele. Porque o sono espiritual, ele é terrível, é como se ele despertasse um cheiro às narinas do diabo, e ele soubesse, querido, que existe ali perto uma presa fácil para ele tragar. E como nós vamos viver esse tempo de excelência, se nós não estivermos atentos, querido, aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida, de um desfrute maravilhoso, pode se tornar um tempo de tormenta, porque o diabo vai lutar para roubar a tua bênção, para roubar o que Deus tem como promessa para a sua vida. Talvez no nosso meio aqui existam cristãos de mais de 30 anos de conversão, que ainda não experimentaram e não viveram tudo que Deus tem para a vida deles, por conta de falta de vigilância. É como se o diabo roubasse. Parece que existem muitos cristãos que o diabo fez um furo no fundo da sacola dele, tudo que ele recebe de bênção e coloca dentro fica no caminho. Ele não consegue guardar, ele não consegue experimentar a plenitude de Deus nunca. Parece que ele vive debaixo de batalha. E por que ele vive debaixo de batalha, querido? Ele vive debaixo de batalha. Viver debaixo de batalha é normal, querido. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos estar sempre sendo derrotados. É isso que eu estou querendo dizer. E tem cristão que vive vida de derrota. Você vai ver o semblante do cristão, é um semblante de derrota. É aquele semblante deprimido, de angústia, de tristeza, de amargura. Quantos cristãos amargurados que você vai ver por aí, querido? Eles sempre têm uma palavra doída, amarga, sempre palavras de derrota. Por quê? Porque ele vive debaixo de sofrimento, de derrota, quando Deus não tem só luta para nós não, querido. Existe tempo de descanso, porque é o tempo onde você vai estar tão cheio que o diabo vai ter que fugir de você. O diabo tem que fugir. Mas é interessante dizer duas coisas importantes aqui, que o maior erro dos cristãos hoje é viver uma vida como se não houvesse uma ação diabólica na vida deles. O maior erro da igreja dos dias atuais é viver como se não houvesse batalha espiritual. Muitos cristãos acham que por ele vir uma vez, no máximo 2 vezes por semana na igreja, isso gerou imunidade o suficiente na vida dele para ele não ser atacado pelo diabo. E eu vou mostrar para você essa noite que isso não é uma verdade. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo, para acabar com a vida de uma pessoa, ele não precisa ficar trazendo também a todo momento, querido, sofrimento e luta, não. Ele pode trazer também uma coisa chamada distração. Distração, entretenimento. Aliás, com a maioria dos cristãos, como ele sabe que no mano a mano
espiritual, ele não tem força suficiente, ele muda a tática dele. Ele oferece um prato de lentilhas, com um cheiro saboroso. Quando você olha aquele prato, você fala, que delícia! Você quer matar a sua fome naquele momento, você aceita aquele prato, mas aquele prato, apesar de estar bonito e cheiroso, ele está envenenado. E Deus quer nos alertar sobre isso hoje. Deus quer que nós entendamos duas coisas extremamente importantes. Primeiro, eu não posso subestimar o meu adversário. Quantos cristãos têm subestimado, porque ele não entende que a todo momento existe um nível de batalha espiritual. Então ele subestima o inimigo, ele fala, o sangue do Cordeiro me protege, nada pode acabar comigo, e ele vive, querido, uma vida de sono, achando que o diabo não está trabalhando, e a serpente é silenciosa, querido, ela vem devagar, mas quando ela vem para dar o abraço da morte, querido, se não tomar cuidado, pode ser tarde demais. A primeira coisa é que nós não devemos subestimar o inimigo. A segunda coisa é o outro extremo, onde muitos cristãos, não é que ele não só subestima, mas aí ele superestima o inimigo. Nós não devemos subestimar o inimigo, mas nós também não podemos superestimar o inimigo. Sabe o que é superestimar? Você dá mais poder do que ele tem. E aí viver aquela vida onde tudo é o diabo também. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Então é importante nós encontrarmos equilíbrio na nossa vida espiritual. E sabemos que embora nós estamos numa luta espiritual, querido, muitas coisas vai depender de nós. A vida que eu levo, a forma como eu levo a minha vida espiritual, isso vai ser determinante para que eu vença a batalha espiritual diária que me foi proposta. Como eu disse, nós não temos escolha. Nós não temos escolha se nós vamos estar ou não vamos estar. Quando você se alista para o exército, você que é homem, você que vai lá, no ano em que você vai completar 18 anos de idade, você tem que se alistar. Mas no ano seguinte, é o ano que você faz 19 anos de idade, que você vai servir o exército. E quando você vai lá se apresentar para servir o exército, o dia em que eles marcam, você não tem opção de escolher se você vai servir ou não vai servir. Pelo menos isso acontece mais nas grandes capitais. Aí no grande ABC, tiro de guerra, eu acho que, mas também acho que também não tem escolha, né? Em tiro de guerra, essas coisas e tal. Você não tem. Eu me lembro quando eu fui servir o exército, eu estava feliz porque eu fui com uns amigos, tudo da minha idade, do bairro que morava, a gente foi tudo no mesmo dia. E eu era o último da lista, que eu falei assim, vocês podem ir tudo na frente, eu vou atrás, né? Quero ser o último. E todos eles, dispensado. Eu já estava comemorando a vitória, porque eu era o último, já estava até para fechar o quartel, ficamos o dia inteiro lá, debaixo de um sol terrível, e aí, chegou na minha vez, ele falou, apto, e eu falei, misericórdia. Quantas vezes eu tentei dar desculpa, querido, para não servir o quartel, para não fazer o que eles queriam, mas não tem jeito, você não tem escolha, você tem que apenas obedecer. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós não tivemos escolha, nós somos inseridos, querido, nessa batalha, nós somos inseridos. Se você precisa entender que agora você faz parte do exército de Cristo, e fazer parte do exército de Cristo não é apenas vestir a camisa do exército e dizer eu sou um soldado de Cristo, não é fazer a conferência apenas e colocar lá exército de Deus, querido, não é isso que vai nos proteger. Nós precisamos entender que isso é mais sério do que nós imaginamos, e eu quero falar algumas coisas importantes aqui nessa noite, para você saber o nível de batalha, o que você está enfrentando. E agora sim, eu quero ir num outro texto, né, que a palavra do Senhor diz. Bom, deixa eu só finalizar aqui o texto de Romanos, porque a Bíblia diz assim, que chegou a hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima, a noite está acabando. O que ele está falando? Que a noite está acabando e o dia logo vem. Ele está falando, é tempo de acabar o sono, é tempo de você acordar, querido, é tempo de acabar aquele tempo de trevas na sua vida, daquele tempo que você não tinha entendimento, agora você tem entendimento. Levanta-se.
Se comporte com decência, a Bíblia diz, como quem age à luz do dia. Por que ele está falando como quem age à luz do dia? Como aquele que está enxergando o que está acontecendo. Muitos cristãos têm caminhado como se estivesse nas trevas, querido. Nas trevas nós não enxergamos, mas na luz, por nós estarmos na luz, por nós termos o Espírito Santo de Deus, nós temos que enxergar o que está acontecendo. Por isso que eu disse, querido, olha, Paulo diz assim, vocês precisam compreender o tempo que vocês estão vivendo. Queridos, esses dias atrás nós falamos aqui, esse negócio de política aí, o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, isso é algo tão poderoso a nível espiritual que você não pode imaginar. Era para você imaginar, porque você tem o Espírito Santo. Tem cristão que não tem Espírito, parece que não tem Espírito Santo, parece que não está enxergando o partido das trevas. Se você pegar as duas iniciais, você vai saber do que eu estou falando. Parece que não enxerga, querido. Parece que não enxerga o nível da batalha que nós estamos vivendo. Eu não sei se você sabe, se você lê jornal, eu gosto de ler todos os dias, noticiário. Falei para minha esposa ontem, eu abri o noticiário e está lá, o Brasil hoje, nesse ano, nós estamos em que dia hoje? Nós estamos no dia 13, apenas 13 dias do ano, o real é a moeda mais valorizada, a moeda que mais se valoriza no mundo. Diga glória a Deus, querido. Porque acabou o tempo de trevas na nossa vida. Acabou o tempo de trevas no nosso país, querido. Mas acabou porque a igreja se mobilizou, a igreja orou, a igreja se levantou. E muitos entenderam que havia um nível de batalha espiritual que estava prendendo as vidas. Um espírito de roubo, espírito de promiscuidade, espírito de lascívia, de orgia, de impureza sexual, como diz a Bíblia, que estavam tentando entrar nas escolas, influenciar nossas crianças, queridos. Uma série de coisas acontecendo e muitas pessoas só estavam enxergando o seu umbigo. Ela não conseguia enxergar. Então, porque ela recebia um mísero benefício, ela olhava para o seu umbigo apenas e não estava nem aí o que acontecia a nível espiritual. Então nós precisamos entender, querido, que nós vivemos debaixo da luz, e a Bíblia diz que nós devemos nos comportar com decência. Nós temos que tomar cuidado com bebedeira, com imoralidade sexual, depravação, né? Inveja, desavença. E aí eu vou entrar daqui a pouco sobre isso, sobre desavença, sobre inveja, porque tudo isso nós falamos semana passada, sobre obras da carne, sobre as ciladas que o diabo coloca. Vamos ler agora o livro de Efésios, vai um pouquinho só para frente, livro de Efésios, no capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, olha como é muito parecido o que foi dito lá em Romanos. A Bíblia diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, e vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Até aqui, depois a gente lê um pouco mais. Queridos, primeira coisa que nós temos que entender aqui é a natureza daquilo que estamos lutando, contra aquilo que estamos lutando, a natureza do nosso inimigo, querido, porque a palavra do Senhor diz, Paulo está querendo revelar, antes dele revelar quem é o nosso inimigo, ele revela quem não é o nosso inimigo. Ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos.
Ou seja, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas querido, se nós estivermos dormindo espiritualmente, nós vamos ofender, machucar, julgar, falar mal das pessoas, nós vamos entrar em conflito um com os outros, porque nós estamos num entendimento maligno, aonde existe uma luta espiritual, nós estamos achando que é a pessoa, e às vezes nos esquecemos que existe uma ação diabólica por trás daquela pessoa. Quem entende isso, diga amém, queridos. Por isso que Paulo está querendo dizer o que? A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra a carne e sangue, né? Ele está falando de seres humanos. Se nós não entendermos isso, querido, e ficar machucando pessoas, julgando, vamos ficar falando, nós vamos viver uma vida carnal. Por isso que nós vemos agora em Romanos, que nós não devemos viver pela inveja, devemos viver com desavenças, porque a questão aí não é natural. Quantas vezes você julga uma pessoa sem conhecer a pessoa? Quantas vezes talvez você olhou e falou assim, ó, aquela pessoa é insuportável, e você chegar e falar assim, mas você conversou já com ela? Não, mas ela é metida. Houve um zumbido maligno aqui no ouvido da pessoa, dizendo aquela pessoa, ela desceu para o coração um falso julgamento em relação a outra pessoa enviada pelo maligno. Queridos, agora veja bem, nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Sabe quem teve esse entendimento tão claro? Lá no Antigo Testamento, querido, que não tinha o que nós temos hoje, o Espírito Santo 24 horas se movendo como nós temos hoje. Sabe quem? Davi. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ungiu Davi, havia uma unção. E é lógico que por haver uma unção na vida dele, o inimigo vai se levantar. Querido, o inimigo detesta você por conta da unção que está sobre a sua vida. Existe uma unção de Deus sobre a sua vida que ele não suporta. Davi, ele recebeu uma unção para se tornar rei de Israel. E você sabe que por inveja, Saul, a Bíblia diz que um espírito maligno tomava Saul. E aquela inveja começou a fazer com que Saul perseguisse Davi, tentasse matar Davi, querido. E Davi não estava entendendo porque ele amava Saul. Mas havia uma perseguição contra a vida dele, e ele fugiu, e certo dia, ele teve a oportunidade de matar Saul. Deus colocou Saul assim, ó, nas mãos de Davi. Davi de noite vai lá e corta só um pedacinho do manto para dizer assim, olha, eu tive a oportunidade de matar você, mas eu não vou tocar em você. Sabe por quê? Porque ele disse que ele não tocava no quê? No ungido do Senhor. O que ele está querendo dizer? A questão não é ele, a questão é o que está sobre ele. Está pegando? Seja na unção. Por isso que às vezes você não pode julgar o homem de Deus, não importa se ele errou, se ele não errou, deixe para Deus, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu poder para julgar ninguém. Se você vê alguém errando, se você julgar, aquilo vem do maligno. Não julgue ninguém. Não fale de ninguém, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, aquilo é algo maligno às vezes. Davi entende isso, querido, mas Davi entendeu isso, e como pode nós tendo um Espírito Santo 24 horas dentro de nós não entendermos isso? Porque muitas vezes estamos como que dormindo. Agora, precisamos, e aqui Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e agora ele vai falar sim, contra quem nós estamos lutando. Ele diz, mas a nossa luta é contra potestade, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, olha o currículo do inimigo. Pelo seu nome a gente já consegue ver, eu anotei aqui alguns nomes que ele é conhecido: acusador, diabo, Satanás, Lúcifer, dragão, Beelzebu, inimigo, tentador, pai da mentira.
etc. Querido, ele tem tanto nome porque a característica dele é conforme ele vai agindo, e olha o currículo dele. Só que nós precisamos entender também, querido, não podemos subestimar, porque ele não age sozinho. Ele não está sozinho. Aqui existe uma organização. Organização. Ele diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra autoridades. Existem níveis de autoridades no mundo espiritual maligno. Por isso que certa vez Jesus diz assim: olha, esse demônio não sai senão por jejum e oração. Não é, querido, simplesmente você chegar ali e trazer para o pastor orar e ir embora. Não, existe um nível de batalha que você precisa entrar, espiritual, querido, nível de consagração, porque você não vai entrar você vai entrar num campo minado. Eu me lembro há muitos anos que eu estava evangelizando um pai de santo que trabalhou comigo. E você sabe, logo que a gente se converte assim, a gente é mais atrevido até no mundo espiritual, né? E ele tinha umas feridas terríveis na perna, assim, a perna dele, ele tinha elefantíase, a perna bem grande, e muitas feridas abertas, assim, a ponto que ele era motorista. Só que ele era motorista do próprio caminhão, ele era um agregado na empresa, né? Então ele não podia ser afastado, ele tinha que trabalhar, coitado. Só que ninguém queria trabalhar com ele, porque cheirava mal aquelas feridas. A ponto de um dia um rapaz chegar, todo molhado, um ajudante, e eu falar assim para ele: o que aconteceu? Você trabalhou na chuva? Descarregou na chuva? E ele falou assim: não, é que eu vim com a janela do caminhão aberta, porque eu não aguentava o cheiro. Ele preferiu se molhar inteiro, mas não ficar com o vidro fechado, por causa das chagas, das feridas daquele homem. Querido, eu ficava com tanta dó daquele homem, eu disse para ele assim: olha, você me permite orar por você? E eu comecei a orar, e eu comecei uma reunião de oração, na casa do Pernambuco, vocês sabem, ali na rua da padaria, aquele rapaz que vende fruta, que hoje é um bar ali e tal, ele me chamou para fazer uma oração na casa dele, e eu chamei esse amigo para poder ir lá. E eu comecei a orar, e começou a curar a perna daquele homem. E como começou a curar a perna daquele homem, querido, logo deu um derrame naquele homem. E eu sabia que aquilo era batalha espiritual. E nessa época eu estava conhecendo a pastora Silvia, que eu me lembro até hoje, que quando eu conheci ela, eu estava em 40 dias de jejum. Eu vou, que alegria. Ou que batalha que eu estava vivendo, meu irmão. Estou brincando, foi bênção de Deus. Então, eu estava em jejum, por quê? Porque eu falei, quando eu vi que ele não veio trabalhar, e falaram: olha, o fulano, não vou falar o nome, porque talvez alguém aqui conheça, né? O fulano, ele não está vindo trabalhar porque teve um AVC e tal, né? Bom, eu falei, eu vou lá na casa dele. Só que a casa dele era um terreiro de macumba, querido. Era de candomblé. E eu falei, eu vou lá na casa dele. Só que quando eu estava orando, falando para o Senhor, para abençoar ele, que eu ia na casa dele, o Senhor falou assim para mim: você não vai agora na casa dele. Eu falei, Senhor, eu vou perder o time, eu vou perder o tempo. Depois ele vai se perder, ele vai ficar lá dentro. E o Senhor falou assim: não, se consagre primeiro 40 dias de oração e jejum. Acorde pelas madrugadas e me busque, porque você vai entrar na área do inimigo. Queridos, e eu fiquei 40 dias acordando pela madrugada, orando e jejuando pela vida do Tavares. Falei o nome. Passou. Eu prestando atenção para não liberar, não. E eu orando, jejuando, queridos. Só que é o seguinte, o diabo sabe exatamente quem é você no mundo espiritual. Porque o dia que eu encostei o carro, eu estava numa ousadia, meu irmão, porque a parede dele já era toda preta, com a imagem dos capirotos, milho e pipoca na calçada, espiga de milho pendurada, e eu toquei a campainha, e eu só lembro que eu falei assim: Senhor, envia os teus anjos para entrar comigo neste lugar. E quando eu entrei, a primeira vez que eu fui lá, eu levei um amigo.
E quando eu entrei, a mulher saiu no corredor, a mulher dele, dizendo assim: ei, eu conheço você. Eu falei: misericórdia, você me conhece de onde? Ela falou assim: essa noite eu vi você. E tinha uma luz bem forte do seu lado, pode entrar. Só que desse daí que está com você, não tem luz nenhuma na vida dele. Rapaz, o rapaz ficou com medo. Conclusão, eu fui naquele lugar, orei, falei da palavra dentro do centro. A filha ficou perturbada, saiu imediatamente quando eu cheguei, bufando, foi se trancar no quarto. Fui lá, preguei a palavra do Senhor, e o Tavares aceitou a Jesus lá dentro do centro de Candomblé. Ele não falava, eles tinham um lado paralisado, ele só mexia um pouco com um lado, e eu falei: já que você não fala, mas fiz o apelo para ele. Eu falei: se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça um sinal de joia, já que você consegue mexer a mão. E querido, quando eu fiz o apelo para ele, ele fez joia com as lágrimas descendo. Na outra semana, quando eu voltei lá, a filha que tinha fugido, vendo que Deus estava operando, ela chegou e não aguentou e me confessou. Ela falou assim: olha, quero te pedir perdão, eu bufei, saí aquele dia, estava com muita raiva de você, me desculpa, eu estava com tanta dor de cabeça, que eu fui para o meu quarto, e lá dentro eu falei: Deus, se você é o que esse homem está falando, se você existe, então eu quero que a minha dor de cabeça vá embora agora. E ela disse: eu estou aqui porque a minha dor de cabeça foi embora instantaneamente. Conclusão, passei aquela família para uma igreja Assembleia de Deus, lá perto da Vila Alpina, para cuidar deles. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você entra no território inimigo, você não pode ir, às vezes, de qualquer forma, você tem que estar preparado. Eu iria de qualquer forma, porque irmão, o diabo podia me arrebentar. O diabo podia arrebentar com a minha família, o diabo podia trazer algo sobre minha vida, porque talvez, embora eu estivesse com ousadia, embora eu tenha um Espírito Santo de Deus, eu não estava preparado no nível de batalha espiritual que precisava estar, porque a Bíblia diz, e nós lemos aqui, querido, que há uma estrutura, há uma organização espiritual que luta para nos derrubar. É contra principados, autoridades, poderes das trevas que a Bíblia diz. Muitas vezes nós levamos isso a nível pessoal, e isso não é pessoal, isso é a nível espiritual, querido. Há uma escala de comandos lá dentro. Você sabe que Deus teve que enviar Miguel para poder guardar o corpo de Moisés. Você sabe que Daniel estava num nível de batalha, querido, que o anjo que estava lá não suportou o nível de batalha, Deus teve que mandar Miguel. Por conta da escala espiritual, da autoridade espiritual. E nós precisamos entender que nós lutamos contra seres extremamente organizados, quando a nossa vida, muitas vezes, por falta de vigilância, está totalmente desorganizada, levando o cristianismo de qualquer forma, achando que estamos protegidos, porque fazemos a oração do Pai Nosso antes de sair de casa, ou que nós estamos 2 vezes ou 1 vez por semana dentro da igreja. Querido, não pense nisso. Outra coisa que eu quero falar, querido, toda essa estrutura maligna, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Paralisar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O diabo trabalha para paralisar todas as promessas, o que Deus tem na sua vida, o Espírito. A Bíblia diz, querido, que nós não devemos permitir que o Espírito Santo se apague dentro de nós. A Bíblia diz, não extinguir o Espírito Santo. Por quê? Uma vez que nós somos salvos, querido, o diabo não tem poder mais sobre nossas vidas. Nós é quem temos o poder de entregar para ele o que nós recebemos. Porque o diabo não roubou das mãos de Adão e Eva o que Deus deu. Ele enganou e o homem deu para ele. E muitas vezes, não é que o diabo vem e rouba da nossa vida, porque ele não tem o poder para roubar da nossa vida. O diabo vem e nos engana e nós entregamos para ele, porque a nossa vida está cheia de brechas.
O nosso escudo está furado. Então o dardo entra, querido. Se nós estivermos com a armadura furada, as setas dele vão nos atingir. Então precisamos estar cheios da armadura da luz. Então nós precisamos entender que nós estamos lutando contra seres organizados, querido, que são poderosos. A Bíblia diz, e nós vemos aqui no livro de Efésios, que nós lutamos contra poderes, autoridades, contra dominadores do que? Deste mundo de trevas. Nós lutamos contra dominadores deste mundo. Significa que eles estão dominando muitas áreas, querido, acredite. Eles são organizados, eles infiltram-se na política, eles se infiltram nas escolas, eles se infiltram até mesmo em igrejas. Não pense que porque você está aqui dentro que o diabo não entra. Se lembra quando a Bíblia diz que os anjos de Deus veio se apresentar ao Senhor Jesus? E aí, entre eles veio quem? Satanás, querido. De Deus Pai. Lá no livro de Jó, a Bíblia diz o quê? Que os anjos se apresentam e entre eles veio Satanás. Está lá no meio, querido. Precisamos estar atentos contra aquilo que nós estamos vendo. A Bíblia diz, contra os dominadores deste mundo. O que nós temos que entender é que eles são poderosos, querido, e eles não lutam a nível local tão somente. A Bíblia diz que eles são dominadores do mundo, ou seja, é a nível mundial. Aliás, preciso ler daqui a pouco para vocês um pedido de socorro que fizeram para a nossa igreja. A nível mundial. São organizados, querido. Cultura, política, até na cultura. Por isso, querido, que quando eu disse aí sobre o Partido das Trevas, é assim que eles trabalham, sabia? Eles vão infiltrando pessoas em tudo quanto é canto, vão infiltrando nos artistas, que é a cultura, para atingir a cultura, professores na escola, por isso que nas faculdades, por isso que hoje está esse negócio de escola sem partido. Por quê? Você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa entender o nível espiritual que você está vivendo, porque lá dentro eles estão infiltrando pessoas que não vão ensinar matéria para as pessoas, vão ensinar ideologias, e é contra isso que está se lutando agora, para destruir essas ideologias, que vai desde o primário às faculdades, porque eles querem que as crianças já desde criança lá, são abusadas, porque hoje a maioria dos homossexuais, por que são homossexuais? Porque em algum momento da vida deles, eles foram ou rejeitados, ou foram abusados quando eram crianças. Pode ver, abusado ou foram rejeitados. Então, eles vão trabalhando isso, para poder destruir a sociedade, e isso atingir a igreja. Mas eu preciso correr, só tenho 3 minutos. Como é que ele trabalha? Como que o diabo trabalha, querido? Quando eu disse que nós estamos no nível de batalha espiritual, acredite, querido, você está sentado aí ouvindo a mensagem, ele vai trabalhando na tua mente. Isso é verdade, isso não é verdade, discutir isso, não discutir isso. Você sabe que tinha uma pessoa, muito tempo aqui na igreja, já saiu, não está mais com a gente, mas você estava ministrando a palavra, a pessoa estava ali no meio fazendo assim. Meu problema não é com ela, que eu amo ela e eu até falo com ela até hoje. Mas você vê que isso é algo espiritual. O diabo aqui, entendeu? É o nível que ela está inserido de batalha, querido. E como é que ele trabalha? Ele trabalha para furtar a palavra que é semeada no nosso coração. Você pode ver que muitas vezes você veio num culto, você recebeu uma palavra poderosa e abençoada aqui na igreja, você saiu voando, no outro dia você não lembra nem a palavra que foi pregada. Já aconteceu com você? Abra comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Olha só como isso é uma verdade. Mateus capítulo de número 13. Já estou acabando.
Como que o diabo trabalha? Ele sempre vai trabalhar para roubar a palavra de Deus. É dessa forma que o diabo trabalha. Olha o que a Bíblia diz, versículo 3, versículo 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou à beira-mar, reuniu ao redor da multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou junto ao povo reunido na praia. E Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, por que Jesus, ele está falando em parábolas, e ele está falando para quem tem um Espírito Santo? Aqueles que têm ouvidos, ele está falando de um ouvido, não desse aqui, ele está falando do ouvido espiritual. Quantos aqui têm ouvidos espirituais? Levante a mão e diga glória a Deus, querido. Aleluia! Nós entendemos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Agora ele vai explicar essa parábola aqui no versículo 16 do capítulo 13, continua, ele diz assim, no versículo de número 18, versículo número 18 diz assim: portanto ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Lembra que eu disse que logo se esquece? Porque não criou raiz. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que Deus está querendo dizer aqui, querido? Aquele que escutou a palavra, tomou posse da palavra, esse dá fruto, esse não perde, esse o diabo não tem acesso. Quantos estão entendendo a palavra? Diga a glória a Deus, querido. Que ela não fique rasa, que ela não caia na beira do caminho, que ela não caia no meio das pedras, nem no meio dos espinhos. Para o diabo não roubar ela de você. Mas a Bíblia diz que o diabo que caiu em boa terra, o diabo não tem como roubar, querido. Sabe, quantas vezes você está no culto, ou no momento de adoração que você está dando a Deus, você está adorando, tua cabeça está voando. Quantas vezes você está ouvindo a mensagem, tua cabeça está lá na marmita que você vai levar amanhã. Querido, você está pensando na louça que você tem para lavar quando chegar em casa. Você está pensando no horário que já passou e agora tem que ir embora. Você não está nem prestando mais atenção na palavra. Batalha espiritual. Outra coisa, ele gera o quê? Insatisfação. Querido, o diabo não ataca só na tua mente a palavra que Deus traz para você. Ele vai fazer de tudo para você não ouvir a palavra. Ele vai fazer de tudo para você não ler a palavra. Por que você acha que você tem uma dificuldade enorme de orar e uma dificuldade enorme de ler a Bíblia, querido? Batalha espiritual. Mas se nós temos que nos despertarmos do sono e entender que se isso é batalha espiritual, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer, porque eu não vou dar chance para o diabo agir na minha vida. Você entendeu, querido? Se você for esperar todas as vezes vontade para você ler a Bíblia, você não vai ler. Se você for esperar todas as vezes vontade para você orar, você não vai orar, porque isso é uma batalha que está acontecendo. O diabo trabalha na mente para te tirar da palavra. Segunda coisa, ele vai trabalhar para te gerar insatisfação. Querido, o diabo gera e planta insatisfação na pessoa, porque ele sabe que este é um campo escorregadio, a pessoa vai cair. Se ele trouxer insatisfação para a pessoa vai começar a se voltar contra Deus. O que é insatisfação? Sabe aquele negócio? Eu oro e nada acontece. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, eu estou revoltado com Deus.
eu não sei o que, eu xingo Deus, eu não sei o que, querido, você está lutando contra a pessoa errada, você está lutando contra a pessoa errada. Quantas pessoas, quando as coisas começam a acontecer na vida dela de errado, o primeiro que ele abandona é Deus, mas ele está lutando contra a pessoa errada, ele está abandonando a pessoa errada. Outra coisa, ele traz o quê? O que o diabo trabalha? Para trazer mágoa no teu coração. Por quê, querido? Porque mágoa é uma porta aberta, e ele sabe que aquela mágoa vai se tornar em falta de perdão, e aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Ele corta, ele trabalha. Você sabe que o diabo é terrível. E outra coisa, que eu já estou finalizando, Efésios capítulo 13, nós vemos aqui, ele vai falar que o diabo gera o quê? Uma coisa chamada pressão. Volta lá para Efésios 6, no versículo 13. Ele diz que o diabo, ele trabalha para gerar pressões na nossa vida. Querido, já aconteceu de você acordar e parecer que está dando tudo errado, desde o momento que você colocou o pé fora da sua cama? Sabe aquela luta, aquela batalha? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, nós vemos aqui, querido, no versículo de número 13, olha: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então a palavra do Senhor está falando que existe um dia mau, Ele está falando que existe um dia que nós vamos viver cheios de pressão. Que dia é o dia mau, querido? É aquele dia, é aquela época que está tudo dando errado. E ele está falando aqui, se você tiver com essa armadura, você vai resistir no dia mau. Querido, resistência está falando de pessoas que não fogem, está falando de pessoas que trabalham para bloquear o ataque. Resistência, vou resistir. Você tem que resistir. Você não pode fugir, não fuja dos problemas. Muitas pessoas, elas não enfrentam problemas, elas vivem uma vida deprimente, elas vivem debaixo de batalha espiritual, e em vez dela enfrentar o problema, em vez dela buscar o Senhor, em vez dela lutar, em vez dela resistir, ela se entrega. Ela se entrega. É mais fácil se entregar. É mais fácil jogar o problema para debaixo do tapete, deixar ele sem resolver. Querido, não é assim que você resiste o diabo. Está falando de resistência, para que você possa resistir. E a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo tem te atacado aqui na mente, querido, você precisa resistir. Se o diabo tem atacado tentando trazer pornografia, promiscuidade, orgia, imoralidade sexual, como nós vemos aqui, você precisa resistir. Porque desde a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a resistir. E não nos deixei cair em tentação. E não nos deixei cair em tentação. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. O que ele está falando, querido? Pão nosso é todos os dias eu preciso buscar o pão. Como todos os dias eu preciso buscar essa proteção. Porque o diabo trabalha 24 horas, então 24 horas eu também preciso estar revestido. Resista. Resista, querido. E a Bíblia diz: para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo de número 13. Depois de terem feito tudo. Diga assim: eu preciso fazer tudo. Oh, querido, não abaixa a guarda não. Você tem que fazer tudo que for possível para você vencer o problema que está vindo sobre a sua vida. Você precisa vencer o diabo. A luta que você está enfrentando hoje, acredite, não é carnal. Isso é uma força maligna. E o Senhor aqui agora Ele vai falar como nós vamos vencer. Já fique de pé para você acreditar que eu vou acabar. Como é que nós vamos vencer essas batalhas, querido? Mas não deixe o diabo tomar terreno aí. Fique prestando atenção aqui, já estou acabando. Como é que nós resistimos? Como é que nós vencemos, querido, as batalhas? O Senhor deu a receita para nós, querido. Ele diz assim: fortalecei-vos aonde? Oh, querido, o que isso significa? Que eu não posso vencer sozinho. Se a Bíblia diz que a minha luta é espiritual e eu tenho que me fortalecer no Senhor, então eu me fortaleço no Senhor diariamente. Oração, jejum,
leitura da palavra, adorando a Deus todos os dias. Queridos, não é o psicólogo que vai ajudar você a resistir no dia mal. Não é o teu médico. O médico vai ajudar, mas ele não é ele que vai trazer a solução para a sua vida. Ele vai te trazer paliativos, vai te dar remédios para amenizar, para te adormecer, para acalmar você, mas o problema ele não vai resolver. Quem vai resolver isso se chama o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Você está com um problema emocional, você está com um problema, querido, seja qual for, psicológico, problema no teu casamento, problema nas tuas finanças, quem vai te ajudar isso é o Senhor. Você está com um problema com alguém, está com um problema aí nas suas emoções, quem vai te ajudar a se livrar desses sentimentos é o Senhor. É o Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor. Segunda coisa que eu preciso entender, eu preciso me fortalecer no seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está falando? Eu não posso simplesmente falar de poder, eu preciso experimentar o poder de Deus, querido. Eu preciso acreditar, eu preciso usar a armadura, o escudo da fé. Lembra que eu disse: o meu escudo não pode estar furado. Se você não acredita em Deus o suficiente, saiba que isso é de tanto diabo minar tua mente, dizendo ele não existe, ele te abandonou, ele fez isso com você. Muitas vezes acontece do nosso pai, nossa mãe deixar a gente na mão e a gente achar que Deus também vai deixar a gente na mão. Se fortaleça no Senhor, querido. Se fortaleça na força do seu poder. E última coisa que eu quero falar: vista-se da armadura de luz, entendendo que a armadura tem tamanho certo. Lembre-se, quando Davi foi derrotar o gigante, Saul chama ele e diz assim: olha, coloca a minha armadura. Você se lembra desse texto? Ele vai lá e pega a armadura de Saul e coloca no corpo dele, mas não conseguia nem andar, querido. Sabe por que não conseguia andar? Porque não era dele, não estava ajustado para ele. Eu me lembro também, quando eu fui pego no exército, primeiro dia, o que ele vai fazer? Vai medir tua cabeça, vai medir tua cintura, vai pegar o seu tamanho, porque existe uma roupa do seu tamanho. É para você. Um capacete tem que encaixar na tua cabeça. Não adianta você querer usar a armadura do pastor. Eu vou na igreja e vou pedir para o pastor orar. Eu vou não sei o que, eu vou pedir para o pastor orar. Querido, isso aí tem que ser uma ajuda para você, porque a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Mas a luta é tua. Você tem que usar a tua armadura. Você tem que estar protegido pessoalmente. Você tem que buscar a armadura que caiba em você. Quem está entendendo isso, diga amém, querido. Amém? Olha o nível de batalha espiritual. Eu me lembro uma vez, sem motivo, trabalhava de office boy. Eu estava na linha do trem, você sabe, para pegar o metrô, tem aquela faixa amarela. Eu ouvi uma voz dizendo assim, quando o metrô estiver chegando, se joga na frente dele. Eu vi aquela voz direto: quando ele estiver chegando, se joga na frente dele. Eu já ouvi até mesmo, querido, para esfaquear uma pessoa, gostando da pessoa. Porque o diabo trabalha a nível de batalha espiritual aqui na tua mente. A tua mente precisa estar protegida com o capacete da salvação. Aqui é um campo de batalha, meu irmão. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. O diabo trabalha sem motivos muitas vezes. Eu preciso entender: se eu quero ser um vencedor diante de Deus, eu preciso de humildade. Mas diante do meu adversário, eu preciso de autoridade. Diante de Deus, eu vou precisar de muita humildade. Mas diante de Deus, eu preciso usar autoridade. Eu quero orar com você.